Fala torcedora, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um Informa Fogo, este conteúdo que traz muita informação e opinião do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, trazendo o vídeo hoje aqui de uma forma diferente, né? Tô sem estar trajado com um manto alvinegro, mas é porque a gente precisa trocar umas ideias aqui sobre tudo que tem acontecido, vamos falar aqui nesse vídeo sobre a vitória do Botafogo ontem contra o Volta Redonda, né? O novo estilo, né, do Martin Anselmi sendo implantado, vamos falar da saída do Savarino, vamos falar sobre John Textor, né? E dentro desse assunto John Textor a gente aborda várias coisas, porque tem muitas coisas envolvendo o Textor e muitas coisas que prejudicam de certa forma diretamente o clube do Botafogo, né? Com a perda dos seus ativos, com o enfraquecimento da marca, com a credibilidade e que brinca de certa forma com os torcedores, né? Que por tantos anos sofreram na mão, né, de administrações ruins. Tudo isso e muito mais depois que você se inscrever neste vídeo que está, né, começando agora, depois que você se inscrever neste canal, depois que você curtir e compartilhar esse vídeo, que a gente está com uma meta aí de chegar a 200 inscritos até o final de janeiro e, quiçá, né, alcançar voos maiores aí também. Peço também por gentileza para que você fique aqui, que logo após a vinheta eu estarei de volta. Botafogo ganha do Volta Redonda, né, com futebol novo, com futebol, diga-se de passagem, bem vistoso, né? Tem muitas coisas para serem acertadas, muitas coisas para serem trabalhadas, né? Mas conforme o tempo vai passando, os jogadores vão entendendo a ideia, né, do Martin Anselmi, toda a filosofia de trabalho dele e vão conseguindo acertar, né, e afinando cada vez mais. Mas o que a gente viu em campo ontem, treinado pelo Martin Anselmi, foi o esboço de algo bom, foi o esboço de algo que pode dar muito certo, mas que pode também dar errado, né? E isso tudo depende também de conforme as coisas se caminham, né, lá fora. Quando eu falo lá fora, eu falo administrativamente, né? O Botafogo precisa dar essa segurança para o Martin Anselmi com os jogadores e para os jogadores também. Mas o que a gente viu foi um esquema com 3 zagueiros, como o Martin Anselmi gosta de jogar, os laterais como alas, né, ali com mais liberdade ofensiva para poder atacar tanto o Vitinho quanto o Telles, né? O Danilo e o Alan fizeram a meia volância ali, então assim, conseguiram trabalhar bem, mas assim, me preocupa muito esse esquema do Martin Anselmi com times que tem muita velocidade e qualidade na transição. Se a gente joga com esse esquema, se ele não estiver bem redondinho quando a gente for enfrentar um Flamengo, quando a gente for enfrentar um Palmeiras, eu tenho medo do que a gente pode sofrer, né, com esse esquema. Mas é um esquema que eu gostei muito de ver, né, diga-se de passagem. Gostei muito da atuação do Arthur, bem participativo, bem ativo, né? O Arthur Cabral, dentro das possibilidades, também estava bem focado. Você vê que é um cara que está esboçando um futebol melhor, né, após ter emagrecido. Bom, num contexto todo, foi uma boa apresentação, mas a gente fica com aquela incerteza. Até quando a gente vai ter todos esses jogadores que estavam lá no clube do Botafogo, né? Mas antes de eu passar para essa fase, eu quero pedir a sua opinião. O que você achou do jogo de ontem? O que você achou do time do Martin Anselmi? Gostou? Te atraiu? Você acha que vai vingar, que vai dar bom? Quero ouvir a sua opinião. Bom, vamos falar aqui então de Savarino bem rapidamente, porque Savarino já é passado. Savarino, após o almoço, né, geralmente o Martin Anselmi falou que ele tem uma palestra, uma entrevista que ele faz, uma reunião que ele faz com jogadores. O Savarino pediu para falar com o Martin Anselmi e falou que estava acertado com o Fluminense, né, e, bom, aconselhado por outros jogadores também, né, o Savarino decidiu não jogar, né, decidiu pedir dispensa da concentração e, enfim, né, a notícia veio à tona uns 20, 30 minutos antes da partida, né, que Savarino estava acertado, né, e está acertado com o Fluminense. Dito isso, a gente sabe que o Savarino não queria sair. A gente sabe que o desejo do atleta era continuar no Botafogo, mas é aquilo que a gente falava aqui em alguns vídeos, né? Chega uma hora o cara cansa, bicho. E assim, essa instabilidade financeira também do clube, e o Fluminense propondo um contrato de 4 anos, né? E ganhando mais ainda, então assim, o cara vai aceitar, não tem como, não tem como. A gente, em qualquer proposta que a gente recebesse, a gente não ia pensar 2 vezes, né? Então, né? Não vou desejar boa sorte para o Savarino, porque isso é desejar boa sorte para o Fluminense, né? Eu espero que ele continue com saúde, com alegria, né? Mas que o Fluminense vá mal.
Também não vou ser hipócrita aqui, né? Bom, mas eu quero ver aqui a sua opinião aqui. E aí, ficou satisfeito? Ficou triste? Qual foi a sua reação com a notícia de que o Fluminense acertou a contratação do Savarino? Comenta pra mim aqui. Bom, vamos falar de John Textor aqui um pouquinho. Daria pra gente falar um montão, mas vamos falar só um pouquinho. Primeiro de tudo, eu queria pedir para que vocês não acreditassem em tudo que vocês veem na mídia, se até se afastassem de algumas páginas, porque assim, tem sido dias difíceis para o Botafogo, para o torcedor botafoguense, né? O clube passa por grandes problemáticas financeiras, né? Tivemos informação hoje de que o Botafogo quase perdeu o Danilo, né? Isso quem trouxe foi o Benja, né? Que o Danilo estava acertado com o Palmeiras, palavreado com o Palmeiras, por conta de falta de pagamento do FGTS. O Botafogo inteirou 3 meses, né, de falta de pagamento, né, do FGTS, o que permite o jogador, né, a romper com o clube, né, judicialmente. Né, e o Danilo, por pouco, pelo menos o que trouxe, né, de informação bem, e eu não duvido, quase não foi para o Palmeiras. Né. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Tudo isso é culpa de quê? Da problemática, né, da má administração do Textor. Né. O Botafogo assim, fez muito dinheiro em 2024, com venda de jogadores, com premiação, mas foi tudo pro bolso do Lyon. Foi tudo para tentar salvar aquela miséria daquele clube francês, né, que hoje fala que não deve nada para o Botafogo. E isso não por culpa do clube francês, tudo por culpa do John Textor, que, né, tinha a ideia, né, que era no papel uma ideia maravilhosa, mas que foi uma miséria, para não falar outra palavra, para o clube do Botafogo, que hoje vende o almoço para pagar a janta. Né? Ontem o Textor perdeu, né, um recurso que ele tentava contra a Iconics lá na Europa. Né? Vai ter que pagar as custas, né, de advogados e tudo mais da Iconics, né? E o processo agora volta, né, para a fase inicial. Né? Então assim, vai ser julgado de novo e tudo mais. E a Iconics gostou muito e falou que está doido para resolver isso, para receber os mais de 96 milhões de dólares que o Textor deve para eles, né? Bom, é o que preocupa também para o botafoguense, né? Porque o dono da SAF do Botafogo é o Textor, né? Majoritariamente, né? Que é dono da Eagles, né? Da Eagle Hold, né? Então, assim, a gente já veio com essa notícia, né? Perdeu lá. Aí Savarino sai, né? Porque o Botafogo, por conta dos problemas administrativos, precisava aliviar sua folha salarial. Então, perdemos um ativo. Né? E a gente vem com essa notícia também de que o Botafogo está devendo o FGTS, né? 3 meses. Fez um acordo agora, né, com os jogadores para pagar parte do FGTS e sei lá que dia ou que tal dia vai pagar o restante. Né? E assim também como direito de imagem. Então isso é muito ruim para a imagem do clube, é muito ruim para os torcedores, é muito ruim para os jogadores, né, que ficam nessa instabilidade. Então assim, qualquer hora pode acertar com outro jogador, com outro time e assim, estão no direito. Quem vai querer trabalhar nessa instabilidade? Né? O Textor também, né, como informou o Medeiros hoje, tem uma reunião muito importante, né, agora à tarde, está acontecendo essa reunião com a Eagle e a Ares sobre o aporte de 50 milhões, né, de dólares, e parte desse aporte, como a gente já trouxe também aqui no outro vídeo, né, vai ser para pagar o Transferban, vai ser para pagar o Atlanta United, né, pelo Almada, né? E assim, tem um documento que eles vão debater lá, porque a Ares e a Eagle tem alguns pontos que eles querem entender melhor e tudo mais, mas o documento é de 1000 páginas, 1000 páginas, então assim, é muita coisa, sabe? É muita coisa. Então, a gente quer um Botafogo saudável, a gente quer um Botafogo que consiga caminhar com as próprias pernas, um Botafogo que não seja trambiqueiro, um Botafogo que honre com aquilo que tiver de compromisso, né? E não tem sido isso que tem acontecido. A gente viu na apresentação do Martin Anselmi, Alessandro Brito e Léo Coelho teve que colocar a cara para poder falar de Transferban. Eles não são responsáveis por poder falar disso. Tinha que estar ali o seu Tara Roda, tinha que estar ali o John Textor. E não colocar a figura daqueles dois, né, competentíssimos trabalhadores ali do Botafogo para poder tomar porrada ali. Né? Não teve porrada nem nada, mas assim, colocou a cara a tapa, né? Coisa que não era deles. Então o John Textor precisa resolver isso. A Folha Jovem anunciou agora há pouco no seu Instagram, junto com as outras torcidas, né, que vão fazer um protesto, né, no setor, na leste inferior ali, né, caminhando ali perto do estádio Newton Santos, no dia 25, dia 24, se eu não me engano,
vai estar aparecendo um card aqui para vocês aqui. Quem for do Rio de Janeiro e quiser acompanhar, eles vão cobrar o Textor e estão no direito. Estão no direito de cobrar o Textor. Estão no direito de cobrar e tem que cobrar. Porque, pô, isso aqui não é brincadeira, né? Isso aqui é um clube com mais de 100 anos de história, um clube gigantesco, né? Que trouxe 3 mundiais pro Brasil, né? Então, assim, Textor, por tudo que é mais sagrado, cara, sou muito grato por você, pelo que você fez em 2024, mas quem vive de passado é museu. A gente vive do presente e a gente precisa que o presente seja claro, que o presente seja de paz, que o presente seja de tranquilidade. Porque daqui a pouco a gente está perdendo o Barbosa, daqui a pouco a gente vai perder o Danilo, daqui a pouco a gente vai perder o Montoro, o Barreira. E não pagou o transferban e vai trazer quem? Vai jogar com quem? Vai colocar o sub-20 de novo para poder jogar, né? E daqui a uma hora também o sub-20 também vai cansar, os outros clubes vão olhar e vão querer contratar. Então assim, o Botafoguense precisa de paz, o Botafoguense precisa de tranquilidade. E eu espero que as coisas se resolvam, espero que esse julgamento de hoje tenha um final feliz. Esse julgamento não, essa reunião tenha um final feliz. Que esse aporte venha, que o transferban seja resolvido, que a gente consiga contratar, que a gente consiga respirar. E que se for o caso, não tá dando mais pro Texor, passa o chapéu para outro. Desde que não seja, né, os sanguessugas, né, do associativo. Mas que venha outro empresário. A gente precisa de pessoas comprometidas. Como o Texor já demonstrou que é comprometido, mas que tem vacilado muito nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Tá bom? Então a gente espera que tudo se resolva. Desejo você uma feliz quinta-feira. Leve com leveza o Botafogo. Tá? É o que eu tenho feito para mim. Leve com leveza. Né? Vamos aqui trocar ideia, vamos falar, vamos opinar. Mas leve com leveza. Né? A gente já tem os nossos problemas diários, os nossos boletos. E a gente não precisa de mais essa preocupação. Mas quem pode ajudar-nos nessa questão, né, é o John Texor. Então, John Texor, mexa-se. Ou caga ou desocupa a moita. Ou resolve os problemas financeiros e toca de verdade o Botafogo, ou entregue para quem tem dinheiro, tem competência e queira entregar. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, um abraço. Tamo junto. Fogo! Não deixa de se inscrever, não deixa de curtir e compartilhar. Precisamos bater a meta aí de 200 inscritos. E deixa a sua opinião aqui também, que é muito importante, sobre toda essa situação com o John Texor. Eu quero que você me responda a seguinte pergunta. Você ainda está com o Texor ou para você já deu? Você não quer mais? Agora eu vou, de uma vez por todas. Beijo, falou e fogo!